teus planos, e hoje vivo pra falar do teu amor. Glória a Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Eu sei que vocês acabaram de sentar-se, mas eu gostaria de convidar vocês a ficar em pé. Glória a Jesus. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 7. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto você encontra 1 Samuel, capítulo de número 7, eu quero louvar a Deus pela vida dos servos do Senhor que estão aqui na minha retaguarda. Quero louvar a Deus pela vida do pastor que acabou de orar. Louvo a Deus pela sua vida, pastor. Muito obrigado pela sua presença. Quero ser grato a Deus pela vida do pastor Cícero. Louvo a Deus pela vida do pastor Roberto, os nobres companheiros que aqui estão, os diáconos Clidenor, cantor, diácono Chagas, e quero ser grato a Deus pela vida do pastor Francisco Simplício. Essa turma tem sido uma bênção para a minha vida. São homens de Deus que têm nos abençoado e a gente tem aprendido muito junto. Toda honra, toda glória seja dada àquele que está escrito em Colossenses 1,16. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, que me acompanha nesta noite, alguns irmãos, doutora Aliba, e também o nosso dirigente da congregação, já dirigente da congregação do São Bernardo, irmão Alisson. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Quem encontrou Samuel, 1 Samuel capítulo 7, diga: eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga: eu também. Glória a Jesus. Samuel capítulo 7, versículo apenas o de número 12. Quero fazer jus ao tema que nos foi proposto nesta noite. Diz a palavra do Senhor: então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu ainda gostaria de fazer uma oração. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Se você puder pegar na mão do irmão que está aí do seu lado, faça isso. Aproveite este momento de comunhão. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra que foi lida agora. Nós queremos te agradecer, ó Deus querido, pela oportunidade que o Senhor mais uma vez nos dá nesta noite de poder transmitirmos a tua palavra, de poder servirmos a tua noiva neste lugar. E nesta ocasião tão especial, ó Deus querido, nesta igreja nós queremos te pedir, Senhor, que a tua presença seja derramada sobre este lugar, e que cada crente que aqui adentrou neste recinto, Pai, ele possa sair daqui nesta noite, ela possa sair daqui nesta noite com uma certeza em seu coração. Mais uma vez eu ouvi o Senhor falar comigo no seu santuário. Por isso, Pai, nós te pedimos nesta noite: abre as portas do céu sobre este lugar, derrama uma porção gloriosa da tua presença, fala conosco para a glória do teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Toma o seu assento glorificando a Jesus, porque Ele é bom. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.
Queridos irmãos, noiva do Cordeiro, o texto escrito no livro de 1 Samuel que nós nos embasamos para a ministração da palavra do Senhor nesta noite, o versículo lido trata a história, ou parte da história vivida, presenciada pelo profeta Samuel, no período em que o mesmo se torna os três poderes em Israel. Samuel, já no capítulo de número 7, Samuel é sacerdote, Samuel é profeta e Samuel é juiz em Israel. O que me chama a atenção é que o texto que nós lemos vai dizer que Samuel, tomando uma pedra, ergueu essa pedra, e quando ele ergue essa pedra, ele diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Ele coloca um nome na pedra, e o nome da pedra é Ebenezer. Literalmente, a palavra Ebenezer quer dizer pedra de ajuda. Veja bem, Ebenezer não quer dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer quer dizer pedra de ajuda. Então o texto vai dizer que Samuel ergueu uma pedra e disse: o nome dessa pedra é Ebenezer. Aí o texto vai continuar dizendo: porque ele disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Pois bem, o que me chama a atenção é que a gente faz festa, a gente glorifica o nome do Senhor quando passamos por uma comemoração tão especial como esta, por exemplo, e nós temamos, e nós tematizamos a festa de Ebenezer, e com isso a igreja do Senhor, os irmãos se reúnem e dizem: vamos nos alegrar, vamos ser grato a Deus, porque fazer uma festa com o título Ebenezer, no mínimo, demonstra um sentimento de gratidão. Por quê? Porque a palavra Ebenezer, porque o slogan até aqui nos ajudou o Senhor, é uma frase de gratidão. Uma frase de gratidão a Deus pelo que Ele já fez até aqui. E o que me chama a atenção é que muitas vezes, quando as pessoas veem a gente dizendo Ebenezer, muitas vezes quando as pessoas observam alguém dizendo Ebenezer, eles não têm a mínima ideia, muitas vezes, de onde nós passamos para chegar até aqui. Nós dizemos Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e muitas vezes quem vê a gente dizendo Ebenezer não tem ideia de por onde a gente passou para chegar até aqui e dizer Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então isso me chama a atenção, porque no contexto de Israel também foi assim. Veja bem, quando Samuel ergue esta pedra entre Mispa e Sem, a palavra Mispa quer dizer torre de vigia, ou torre vigilante. A palavra Sem quer dizer despenhadeiro. Se a gente observar, Mispa e Sem, até nos dias atuais, fica cerca de 10 a 12 quilômetros de Jerusalém. Mispa está localizado em um local alto, cerca de 300 metros da planície comum em que Israel está situada. Então, Samuel leva todo o povo de Israel até
Mispa, e ele diz para o povo de Israel: vocês precisam congregar-se aqui, vocês precisam se consagrar aqui. Samuel dá ordem ao povo, o povo se congrega todos em Mispa, e o povo clama ao Senhor. O texto vai dizer que não bastante a se congregar obedecendo a ordem do seu líder, não bastante a isso, eles quando chegam e se congregam em Mispa, eles pegam água e eles começam a derramar ali naquele lugar. Nesta situação, a palavra água simboliza arrependimento. O povo de Israel estão derramando água naquele lugar. Eles começam a orar e dizer: pecamos contra o Senhor. Há naquele lugar um lugar de temor. Mispa se torna um lugar aonde o povo se congrega e se converte a Cristo, dizendo: a gente está arrependido, a gente se arrepende do mal e dos pecados que a gente cometeu outrora, e é por isso que nós estamos aqui congregados. E a Bíblia vai dizer que nesta ocasião Samuel diz: vocês também precisam jejuar, e eles passam o dia inteiro em jejum. Mas para a gente entender todo esse contexto, nós precisamos ser arremetidos a 20 anos atrás, para que nós entendamos por que Samuel consegue erguer uma pedra, colocar o nome de Ebenezer, dizendo pedra de ajuda, e conclui dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Nós precisamos ser arremetidos a 20 anos atrás. 20 anos atrás aconteceu algo na história de Israel que mudou a história de Israel, tornou-se uma história catastrófica por conta da situação em que Israel se encontrava. Os textos anteriormente vai dizer que na época, 20 anos atrás a essa situação aqui, Israel é conduzida por um sacerdote chamado Eli. Eli é um sacerdote que depois de velho perde a visão. Há algumas pessoas que se aventuram em dizer que não só a visão de Eli, naturalmente, a visão natural dele havia se perdido, mas também a sua visão espiritual como sacerdote. Eu até concordo com isso. Então, Eli, neste contexto, 20 anos antes de Samuel erguer a pedra dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor, Samuel é um jovem. A Bíblia vai dizer que esse jovem Samuel, ele era alguém que ajudava a Eli. Ele era alguém que estava ali o tempo todo a serviço do sacerdote. Samuel, todos nós sabemos que foi alguém que desde os 4 anos de idade foi criado na casa de Deus, dormindo no lugar sagrado. Aos 12 anos de idade, imagino eu, aos 14 anos de idade para ser mais preciso, o texto vai dizer que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Então, se a Bíblia vai dizer que o jovem Samuel servia ao Senhor, a Bíblia está dando uma conotação de tempo, porque se fosse antes, a Bíblia ia dizer: e o menino Samuel servia ao Senhor. Mas agora a Bíblia está dando uma conotação de tempo e vai dizer: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Samuel servia ao Senhor perante Eli, e o texto vai continuar narrando que é quase meia-noite, e o jovem Samuel ouve a voz do Senhor. Um certo dia, antes que a lâmpada de Deus se apagasse em Israel ou no templo,
Deus chama o menino e diz: Samuel, Samuel. O texto vai continuar dizendo que por 3 vezes Samuel ouviu a voz do Senhor. Porém o texto também vai dizer que Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. E a voz de Deus naquele tempo era coisa muito rara. Então Samuel se aproxima do seu senhor, que no caso é Eli, e vai dizer: o Senhor me chamou, e por 3 vezes isso acontece. E ele diz: não, meu filho, não te chamei. Pela 3ª vez, entendendo Eli que possivelmente o Senhor estaria falando com o menino, disse: volte a se deitar. E se por acaso, esse se é um se de dúvida, não é um se de certeza, não é um se de condição, não é aquele se de Deuteronômio 28 que diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Não é esse se condicional, é um se de dúvida. Se realmente, sabe, é o se do diabo dizendo para Jesus: se tu és mesmo filho de Deus, lança-te daqui para baixo. É esse sim que Eli, depois de ter perdido a visão, diz assim: se por acaso a voz de novo falar contigo, diga em pé, se ponha em pé e diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aí disso Samuel entende. Disso Samuel entende por quê? Porque Samuel é servo. Samuel está o tempo todo servindo ali a Eli. Eu digo que Samuel está o tempo todo ali, o tempo todo próximo de Eli para servir a ele. Todos chamam ele de menino, de serviçal, de garçom. Então por isso Samuel entende. E aí a voz do Senhor brada, e pela 4ª vez vai dizer: Samuel, Samuel. E quando a voz ecoa, Samuel fica de pé. E quando Samuel fica de pé, uma coisa me chama a atenção, queridos irmãos, é que Samuel vai dizer primeiro quem Deus é. Quando Samuel fica de pé, imagino eu que Samuel, se fosse nos dias de hoje, batia continência e dizia: fala, Senhor. Eu imagino que Samuel é arremetido aos 4 anos de idade, quando a sua mãe está ensinando para ele, dizendo: meu filho, o nosso Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Meu filho, os nossos antepassados, o próprio Deus se aproximou do nosso pai Abraão e disse: meu filho, saia da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E aí ela dizendo para Samuel: meu filho, o Deus que nós servimos é um Deus que fala com a gente. Meu filho, você precisa entender, daqui a uns dias você vai morar no templo, na casa de Deus, mas você fique atento, porque você ainda vai ouvir a voz de Deus falando com você. Aí eu preciso me lembrar que posteriormente o salmista, aliás, posteriormente, Salomão vai dizer: ensina o menino, ensina a criança no caminho em que ele deve andar, e até quando ele crescer, não se desviará dele. Pois bem, Samuel, imagino que quando a voz do Senhor ecoa, ele diz: agora eu estou me lembrando do que falou a minha mãe. O nosso Deus é um Deus que fala com o seu povo. Aleluia. E aí quando ele ouve de novo aquela voz, imagino eu, estrondosa, não era aquela voz que vinha de
fora para dentro, mas era aquela voz que saía de dentro para fora, aquela voz que estrondava sobre o ventre de Samuel. E aí, quando a voz de novo brada: Samuel, Samuel, ele se levanta e diz: ah, o Senhor é um Deus que fala, por isso fala, Senhor, porque se tem uma coisa que eu sou aqui, é servo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Samuel diz assim: fala, Senhor, porque o Senhor é um Deus que fala. Fala, Senhor, porque se tem uma coisa que eu sou aqui, é servo. Eu sou servo. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia. Jesus vai, o próprio Deus vai dizer: preste bem atenção no que eu vou falar, menino, porque o que eu vou falar para ti, quem ouvir, lhe tinirão ambos os ouvidos. Ele diz para Samuel uma sentença que vai ser ministrada sobre a casa de Eli. Certamente todos nós que estamos aqui conhecemos a história. Passado algum tempo, Israel entra em guerra com os filisteus. Depois de Israel entrar em guerra com os filisteus e começarem a perder, porque o povo de Israel havia se desviado dos caminhos do Senhor, porque o povo de Israel havia se afastado do centro da vontade do Senhor, e agora eles começam a adorar os Baalins, agora eles começam a adorar Astarote, e aí eles são, nesse período, o período dos juízes. Samuel, por sinal, é o último juiz em Israel. E no período dos juízes, a Bíblia em algumas situações vai dizer: naqueles dias cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. No período dos juízes, Israel servia como mais ou menos assim: Israel adorava a Deus de dia e Israel adorava demônios de noite. Israel servia a Deus de dia, mas quando era de noite eles estavam prostrados sobre os pés dos Baalins e de Astarote. Então Deus foi ficando enojado com isso, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, e pelo fato dele não dividir a sua glória com ninguém, Deus foi criando repúdio de Israel. Deus foi deixando Israel um pouco de lado, e imagino eu Deus dizendo: fica aí, se Baal é Deus para vocês, sirvam a ele. Se Astarote é Deus para vocês, sirvam a ele. E de repente agora os filisteus começam a aproximar-se e começam a subjugar Israel, começam a dizimar as riquezas de Israel. Eles começam a brigarem, eles começam a guerrearem. Chega um dia em que Israel está perdendo a guerra feia, está perdendo a guerra tristemente. E aí eles já sabiam de uma coisa: só tem um jeito da gente vencer essa guerra. O único jeito é a gente trazendo a arca, que representava literalmente a presença do Senhor, para Israel, ou para o meio do arraial, para o meio da guerra. Então eles mandam recado para o sacerdote ali, dizendo: mande a arca, porque nós estamos perdendo. Eli já não tinha mais visão. E aí quem é que Eli manda junto com a arca? Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, que também eram sacerdotes, porém andavam assim como Israel, fazendo tudo que desagradava a Deus. Eles levam a arca, e a Bíblia vai dizer, o texto sagrado vai dizer, que quando a arca chega no arraial, o povo de Israel tremia, dizendo: agora a gente vence. Porque era comum, todas as vezes que Israel estava perdendo,
Eles iam mandar trazer a arca, e quando a presença da arca chegava, quando a presença de Deus entrava no arraial de Israel, eles começavam a vencer, eles se tornavam vitoriosos, eles se tornavam campeões. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Pois bem, eles se acostumam com isso. E aí, se acostumar com a presença de Deus, eu percebo que é sempre um problema. Porque muitas vezes, irmãos, a gente se acostuma com o culto. Muitas vezes a gente se acostuma com o sagrado. Muitas vezes a gente quer se acostumar, não é só mais um culto, é só mais uma festa, é mais um louvor. Não, você não pode agir assim. Não se acostume com a presença. Cafarnaum se acostumou com a presença de Jesus. E a Bíblia vai dizer, e o próprio Jesus vai falar para Cafarnaum e dizer: ei, Cafarnaum, 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 que mata os profetas, haverá menos rigor para Tiro e Sidom naquele dia do que para ti. Nós não podemos nos acostumar com o sagrado. O sagrado tem que ser um lugar extraordinário. O culto nunca pode ser mais um. O culto sempre precisa ser o culto. Não dá para se acostumar com o sagrado. Eu fico pensando e sempre comento com os mais próximos de mim: no dia em que eu me aproximar do altar para ministrar a palavra e não tiver frio na barriga, eu deixo de pregar porque acabou o temor. Não, nós não podemos nos acostumar com o sagrado. Você não pode vir a uma festa como essa, você não pode vir a um culto como esse e dizer: não, foi só mais uma festa na igreja de Cristo, não, foi só mais um culto na igreja de Cristo. Não, você tem que dizer: eu fui para o culto, mas você tem que fazer como o salmista Davi dizia: eu me alegro quando me dizem: vamos à casa do Senhor. Ofni e Finéias acostumaram a morar na casa de Deus e pecar todo dia. Ofni e Finéias, apesar de exercer o ofício sacerdotal, perderam o temor do Senhor. Achavam que era crente, já tinham se desviado fazia tempo. Ofni e Finéias pegam a arca, levam para o arraial de Israel, e eles achavam que a presença estava com eles. Achar que a presença está é um problema. Sabe por quê? Porque a Bíblia também vai dizer que havia um homem em Israel, também no tempo do juízo, o nome dele era Sansão. E a Bíblia vai dizer que, por conta das suas práticas errôneas de pecado, o Espírito do Senhor se retirou de Sansão. E aí o texto vai dizer que quando, após ele confessar o segredo que tinha com Deus, ele achava que a presença ainda estava com ele. E quando alguém disse assim: aí vem os filisteus, ele disse: outra vez me levantarei e vencerei. E o texto vai dizer: mas ele não sabia que o Espírito do Senhor já não estava mais sobre ele. Achar que tem presença sem ter é um problema.
Todos os dias você precisa entrar no culto, entrar na igreja e dizer: Senhor, eu estou indo para a tua casa, mas eu não quero ir vazio, eu quero ir cheio, eu quero ir sentir a tua presença em mim. Eu não quero ir apenas para mais um culto, mas eu quero ser conduzido pelo teu Espírito. Eu não quero ser apenas a habitação do Senhor, eu quero estar cheio da plenitude da tua presença. Ofni e Finéias vão para a guerra achando que Deus estava lá naquele lugar. Os filisteus se aproximam, começam a guerrear contra Israel, e mesmo com a presença da arca ali, eles perdem a guerra. Não bastante perder a guerra, Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote, morrem ali. E a arca de Deus, que literalmente simbolizava a presença de Deus em Israel, foi tomada pelos filisteus e levada. Existe uma história triste aqui. Por quê? Porque alguém escapa da guerra e se aproxima do templo onde está Eli, o sacerdote cego, e alguém chega para ele e diz assim: Eli, tristes notícias tenho para te dar. O que foi? E alguém vai dizer: os teus filhos, Ofni e Finéias, acabaram de morrer na guerra. Tem mais uma coisa, sacerdote: a arca de Deus foi tomada. Quando isso acontece, ele toma um susto, e ele cai do local onde está sentado, quebra o pescoço e morre. Alguém vai mais à frente encontra a nora de Eli. A nora de Eli, diz a Bíblia, que está grávida, em dias de dar à luz. E alguém vai ter que dar triste notícia para a grávida, e vai dizer: olha, deixa eu dizer uma coisa, teu esposo e teu cunhado acabou de morrer na guerra, o teu sogro acabou de quebrar o pescoço e morrer, mas ainda tem uma notícia muito mais triste do que essa. E ela vai dizer: diga. Ele vai dizer: a arca do Senhor foi tomada de Israel. Quando isso acontece, ela sente uma dor terrível. E quando ela sente a dor, ela se abaixa, diz a Bíblia, e à medida em que ela vai se abaixando, ela tem dores e dá a luz. E à medida em que ela vai dando a luz, alguém se aproxima dela e diz assim: não fique triste, não lamente, olha, você está tendo um filho. Mas aí ela já desfalecendo para morrer, ela olha para o filho e alguém diz: já que você vai morrer, diga pelo menos o nome do menino. Aí ela vai dizer assim: Icabor. Quando ela diz Icabor, para nós temos dificuldades um pouco de entender, mas ela estava dizendo: foi-se a glória de Israel, foi-se a presença do Senhor. Ela não lamenta por causa da perca do marido, ela não lamenta por causa da perca do cunhado, ela não lamenta por causa da perca do sogro, mas a presença de Deus era tão importante para ela em Israel, que ela coloca o nome do filho sem glória. Icabor quer dizer sem glória, ou sem presença. A Bíblia não relata mais nada a respeito deste menino. A Bíblia não relata mais nada até então a respeito dos fins daquilo ali. Mas o tempo vai passando, Samuel vai crescendo, começando a aprender sobre o ofício sacerdotal. Acredito que à medida em que ele vai buscando, ele vai começando a ouvir com muito mais frequência a voz de Deus.
Porque deixa eu dizer uma coisa para você. À medida em que você vai se aproximando de Jesus, você vai tendo facilidade de ouvir a voz dele. Não conheço ninguém que se aproxime de Jesus em oração e não tenha alguma coisa para dizer a respeito daquilo que Jesus falou. Não conheço ninguém que se aproxima de Jesus em oração, em dedicação, servindo a Ele, fazendo a sua vontade, a sua obra, para que não tenha experiências próximas dEle para contar. Samuel vai crescendo, e pela falta de sacerdote, Samuel, mesmo ainda jovem, vai começando a manusear ali algumas coisas. Mas na verdade Samuel só está pronto para exercer o sacerdócio depois dos 30 anos. Era normal em Israel só poder exercer o ofício depois dos 30 anos. A prova é que Jesus só inicia o seu ministério depois dos 30 anos. Porque depois dos 30 anos, todo mundo acreditava que aquele homem havia passado por estudos e por isso poderia ser considerado mestre. Então Samuel começa a exercer o ofício, e exercendo o ofício de juiz, de sacerdote, de profeta em Israel, o capítulo 7 também vai dizer que ele foi um libertador de Israel. O tempo passa, e o texto que nós lemos, ou o capítulo 7 de 1 Samuel, vai dizer que passados-se 20 anos, o povo de Israel perecia. Não tinha uma guerra que o povo de Israel vencesse completamente. Sempre ficava no empate, sempre tinha que fugir para não morrer. O povo estava vivendo escravizado, mas não tinha jeito. Por quê? Porque eles continuavam servindo aos Baalins, eles continuavam adorando a Baal e a Astarote. Só que o tempo vai passando, e o povo de Israel se cansa disso, porque eles adoram a um Deus que não fala com eles, porque eles adoram a um Deus que não se manifesta para ajudar quando o inimigo oprime. Então eles vão se cansando, e ele se aproxima de Samuel e diz assim: a gente não sabe mais o que fazer, a gente não aguenta mais essa vida, a gente não aguenta mais essa circunstância. Samuel, a gente faz o quê? Diz alguma coisa, afinal de contas você é o profeta aqui. Samuel diz assim: se vocês realmente querem de novo a presença de Deus sobre vocês, vocês precisam deixar de adorar Baal, vocês precisam deixar de adorar Astarote, vocês precisam pegar as imagens de escultura dos Baalins e dos Astarotes e jogar fora. Como o povo estava cansado da vida de escravidão que vivia, embora livre, eles disseram: a gente faz isso. Eles pegam todos os Baalins, todos os Astarotes e jogam fora, lançam fora. Depois disso, eles vão perguntar: e agora, sacerdote, a gente faz o quê? Ele diz assim: congreguem todos em Mispa, reúnam-se todos em Mispa e jejuem ao Senhor. O povo obedecendo a voz do sacerdote, porque quem obedece à voz do sacerdote recebe recompensa. Obedecendo à voz do sacerdote, congregam-se todos em Mispa. E como falei no início, eles começam agora a derramar águas diante daquele lugar. E à medida em que eles derramam água, eles estão em jejum.
E eles vão dizendo, confessando os seus pecados e dizendo: pecamos contra o Senhor. Pecamos contra o Senhor, mas nós nos arrependemos. Eu ainda não vi, na minha caminhada cristã, ninguém que se arrependeu dos seus pecados e não recebeu o perdão do Senhor. Que de coração se arrependeu dos seus pecados e continuou sem perdão. À medida em que nós nos aproximamos, nos humilhamos, reconhecemos o nosso pecado, Deus responde, Deus se manifesta, Deus fala. É interessante que quando eles fazem isso, os filisteus percebem, porque deixa eu te falar, todas as vezes em que você se aproximar do Senhor para dizer quem você é, o teu inimigo vai se aproximar o máximo que puder de você, para tentar te tirar o foco daquilo que você começou. Não perca o foco por causa do inimigo. Israel está ali, os filisteus se aproximam e dizem assim: essa é a oportunidade que a gente precisava. Todo Israel está congregado em Mispa, vamos subir e destruir a eles, vamos acabar de uma vez por todas com essa naçãozinha. Só que o que os filisteus não sabiam é que a arca não estava lá, mas a presença de Deus já estava. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Quando os filisteus se aproximam, Israel diz para Samuel: Samuel, nós vamos lutar, mas a gente precisa que você faça uma coisa. Isso eu acho lindo. Eu imagino Samuel dizendo: o que é que vocês ainda querem? E ele diz assim, ele diz: não pare, não cesse de interceder a Deus por nós. Aleluia. Nós precisamos entender que não dá para a gente viver sem depender um do outro em oração. Eu não posso achar que a minha oração é suficiente para mim. É por isso que eu tenho que dizer para o pastor Roberto: pastor, não cesse de interceder a Deus por mim. Pastor Cícero, não cesse de orar a Deus por mim. Sabe por quê? Porque todos nós estamos em uma batalha constante e precisamos das orações uns dos outros para sermos fortalecidos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ele diz: Samuel, não cesse de orar a Deus por nós. Imagina o Samuel dizendo: se o problema for esse, fica tranquilo, vou ficar aqui orando. O texto vai dizer que ele sacrifica uma novilha, um cordeirinho, com menos de um ano. Enquanto ele está sacrificando ali aquele cordeiro, Israel vai para a guerra. E o texto vai dizer que naquele dia os filisteus fugiram de Israel, e os filisteus perseguiram, aliás, e os sacerdotes, os guerreiros de Israel perseguiram os filisteus, e eles foram feridos. Mas não foi por causa da espada dos israelitas. O texto vai dizer que naquele dia Deus trovejou sobre Israel com um trovão tão grande que os filisteus batiam em retirada de Israel. Não é por causa da força sua, não é por causa
do tamanho da unção que você tem na vida, não é por causa do tamanho da Bíblia que você carrega, não é por causa da eloquência na palavra, na mensagem ministrada, não é por nada disso que o diabo foge porque quando ele se aproxima, ele percebe que você tem a presença, que você tem a presença, e por isso o inimigo foge. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Os filisteus correram, os filisteus deram no pé. Quando isso acontece, eles chegam com as novas. E qual é a nova? A nova é dita para Samuel: Ei, Samuel, nós vencemos a guerra. Cadê os filisteus? Que filisteu que nada, eles fugiram. Aí Samuel precisa fazer um ato de gratidão. Depois de tanta luta, depois de 20 anos, depois de tanto sofrimento, depois de tanta batalha, depois de tantos entraves, depois de tanta agonia, Samuel diz: eu preciso fazer alguma coisa para agradecer. É por isso que a gente celebra e diz assim: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque só Deus sabe a luta que a gente enfrenta, só Deus sabe todos os dias a caminhada que nós passamos, seja em todas as áreas, para pregar o Evangelho, para ministrar a palavra, para abençoar pessoas, para aconselhar gente. É uma luta diária, todos os dias nós temos uma batalha travada. E é por isso que de vez em quando a gente tem que sentar aqui para ser no mínimo grato a Deus. E como que Samuel, fincando uma pedra e dizendo: pedra de ajuda, porque até aqui o Senhor nos ajudou. A gente precisa pelo menos ser grato. Samuel ergue a pedra e diz: até aqui o Senhor nos ajudou. Sabe que lição eu tiro? Imagino que Samuel coloca aquela pedra pensando: até aqui o Senhor esteve com a gente. Sabe o que é isso? Gratidão. Como alguém que diz assim: o Senhor já fez tanto, se o Senhor não ajudar mais daqui para frente, já está bom. A gente já é grato. Só porque o Senhor já nos ajudou até aqui, está bom demais. Mas é interessante que quem é grato não fica sem a presença. Quem consegue ser grato pela pequena vitória, vai sempre ter maiores vitórias para contar. Aleluia. Sabe por quê? Porque depois do versículo 12 que nós lemos, o texto vai continuar dizendo que depois daquele dia, nunca mais os filisteus ganharam de Israel. Não, você não entendeu, eu vou repetir. A Bíblia vai dizer que depois daquele dia, nunca mais os filisteus conseguiram ganhar de Israel. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor por isso. Aleluia, eu preciso profetizar sobre esta igreja, eu preciso profetizar sobre este ministério e dizer que à medida em que você é grato, pastor, à medida em que você, como Samuel diz: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Deus do céu olha e diz: porque tu foi grato, porque tu foi agradecido com as pequenas coisas, nunca mais haverá obstáculo para você vencer. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Fique de pé. Aleluia. Eu estou sentindo a presença do Deus de Israel neste lugar.
Eu estou sentindo a presença do Deus desta igreja, que se faz presente aqui. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Você precisa ser grato. Ebenezer, você deve dizer todo dia. Você deve dizer: Senhor, obrigado por esse dia. Não, pastor, mas é porque o senhor não sabe. Hoje eu tive um dia daqueles. Hoje eu tive um dia atribulado. Sabe aquele dia em que você não ganha guerra? Sabe aquele dia em que você não vence batalha? Sabe aquele dia em que você fica em empate? Quando muito fica em empate. Sabe, pois é nesse dia em que você tem que erguer pedra e dizer: até aqui o Senhor me ajudou. Porque você não tem ideia o valor da gratidão. Você não tem ideia o quanto Deus se agrada de quem é grato. Você precisa ser grato a Deus. A medida em que você será grato a Deus, é a medida em que Ele vai entrar com providência no terreno do inimigo. E nunca mais, o texto disse, que nunca mais Israel foi abalado, destruído, por causa dos filisteus. A Bíblia ainda vai dizer que depois daquele dia Israel teve paz, até com os amorreus, que eram seus inimigos. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe aquele vizinho? Sabe aquela vizinha que tira a tua paz? Sabe? Você precisa agradecer a Deus. À medida em que você é grato a Deus, Ele vai entrar com providência lá na tua casa. À medida em que você vai dizendo Ebenezer, à medida em que você vai fincando marco todo o culto e dizendo Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui nos ajudou o Senhor. À medida em que você vai sendo grato, Deus vai dizendo: é assim, de fé em fé você vai vencendo. Quero orar por sua vida. Enquanto eu oro, você tem a liberdade de falar alguma coisa, alguma palavra de gratidão ao Senhor, pelo simples fato de você estar aqui, pelo fato de você ter rompido a tempestade desse dia, pelo fato de mais uma semana estar acabando, mas você continua de pé na presença do Senhor. É motivo suficiente para você dizer: Ebenezer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, em o nome de Jesus, eu quero, ó Pai, neste momento, abençoar a tua igreja que aqui está nesta noite, te pedindo, Senhor, que a tua presença, assim como esteve em Mispa, naquele dia em Israel, naquele lugar, eu quero te pedir que a tua presença vá na vida desse teu servo, vá na vida da sua serva, que vai sair deste lugar para sua casa. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que à medida em que ele vai sendo grato, que à medida em que ela vai sendo grata a ti, o Senhor vai agindo, o Senhor vai pondo o inimigo por terra, o Senhor vai destruindo o inimigo, o Senhor vai afastando os empecilhos, e aqueles que porventura for sensíveis à tua voz se converterão, e haverá paz na rua dele, haverá paz na casa dela, a família dele vai se converter a ti, a família dela vai se entregar ao Senhor, para a glória do teu santo nome. Nós ministramos como profetas do Senhor neste lugar, nesta noite, uma presença gloriosa do Deus de Israel, do Deus desta igreja, sobre este lugar nesta noite, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. A igreja do Senhor aplaude ao Senhor, porque Ele é bom e merece. Aleluia. Aleluia.